Abra sua Bíblia, graça e paz. Abra sua Bíblia, abra o seu coração. 1 João capítulo 5, primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 1 em diante. Amém? Vou estar trazendo uma palavra, e no finalzinho desta palavra eu quero te encorajar a orar. Amém? Todos os nossos heróis da fé oraram. Amém? A oração incendeia, a oração, o poder do secreto move o mundo. Já dizia Charles Spurgeon que o poder do secreto é que muda o que o mundo não vê, é que muda as nossas vidas, nossa família. Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade, em outras versões o amor. A caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebermos o testemunho dos homens e testemunho de Deus, e o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus é o seu Filho. Deus deu o seu Filho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta é a vida que em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. 14. E esta é a confiança
que temos nele, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos orar este versículo 14, 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se orarmos o que está escrito, ele nos ouve. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quero encorajar, Senhor, o teu povo para orar, para buscar, para clamar, para se envolver, ter um momento exclusivo de oração. Pai querido, Pai santo, nos dá desejo de orar, nos dá desejo de buscar a tua face, nos dá desejo, Senhor, de ver vidas sendo restauradas, vidas sendo transformadas, nos dá desejo, Senhor, de chegar até as vidas que estão sendo destruídas pelos vícios, que possamos ter desejo, que possamos orar, que possamos clamar, que possamos nos derramar em prol dessas vidas. Pai querido, Pai santo, eu oro, eu te peço e já te agradeço. Usa minhas pregas vocais, a minha vida, continua me usando como canal de bênção, como transmissor, para transmitir as boas novas. Pai, eu te louvo, te exalto, desde agora e para todos sempre. E todos que crê diz amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, a fé em Jesus e as suas consequências. A fé em Jesus Cristo e as suas consequências. Quando eu deposito a minha fé no eterno, no soberano, no maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele retribui para mim com vidas transformadas, pessoas sendo libertas. Então a palavra diz, Deus diz, todo aquele que crê, o segredo é crer. Aquele que crê, né? Aquele que crê, como está escrito, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Amamos a Deus como Pai. A religião apresenta um Deus, mas quando a gente começa a se aprofundar, a gente conhece um Pai. Um Pai que cuida, um Pai que está sempre pronto para nos ouvir, um Pai que busca relacionamento, um Pai que tem esse envolvimento conosco. Aí diz no versículo 3, porque esta é a caridade, em outras versões, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nós não podemos nos afastar dos mandamentos do Senhor. Os seus mandamentos, e os mandamentos do Senhor não são pesados. Ele mesmo diz, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todos que é nascido de Deus, ele não tem prazer no mundo, ele não tem prazer nas coisas do mundo. Parece que se afasta, parece que os sermões hoje não se vê falar sobre santidade, mas sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Já dizia Joe Wesley, ele dizia, sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós sabemos que é uma pura verdade. Sem santidade nós temos que ser santo como Ele é santo. Nós temos que buscar essa santidade, nós temos que buscar esse desejo por vidas. E quando nós estamos aqui, vidas estão
pessoas estão se drogando, pessoas estão se suicidando, pessoas estão se matando, pessoas estão se destruindo. Então nós temos que ter esse desejo. Senhor, me dá desejo de orar, de clamar e ver vidas sendo restauradas, testemunho. Todos os nossos heróis da fé, eles oravam, eles se derramavam, eles buscavam esta presença de Deus, essa presença constante, era notória. Amém? Se você quer se aprofundar mais, leia o diário de David Brenner, um jovem que queimava em oração, ele queimava pedindo a unção de Deus, um vaso de fogo, e o seu poder alcançou vidas. Quando um homem e uma mulher é de oração, sua vida não é em vão aqui na terra. David Brenner, ele falava pouco, chorava muito, as suas lágrimas chegavam até a presença de Deus. Então vamos ter esse desejo de ser canal de boas novas, de levarmos, de orarmos, orar por aqueles que estão se perdendo. Nesse exato momento, pessoas estão descendo à sepultura, sem salvação. Nós temos que orar. Versículo 6 diz: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam plenamente. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testifica, o maior testemunho é o testemunho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porque quando não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, vida abundante, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, epístola do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. O que é graça, pastor? Graça é o favor de Deus. Graça não tem mão de homens, graça não tem o arrumadinho de homem. Graça é a misericórdia de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Regozijai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A vontade dele é que nós possamos orar sem cessar, que nós possamos ser canal, instrumento para louvar, para exaltar o nome dele.
Ainda Filipenses capítulo 4, versículo 6, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: olha só: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mais uma passagem onde ele nos encoraja a orar, a pedir, porque tudo que pedimos crendo e estando na palavra, nós não podemos pedir algo que não está na palavra. Se nós pedimos algo que está dentro da palavra, será feito. Será feito. Colossenses capítulo 4, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Perseverai em oração, insistir, como lá em Lucas 18 diz, que aquela viúva, ela insistiu, ela perseverou. Nós temos que insistir, nós temos que perseverar. Então o apóstolo Paulo diz aqui na sua epístola à igreja de Colosso, aos Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ações de graça, agradecendo, como nós lemos lá em Tessalonicenses. Dá graças a Deus, agradeça a Deus. Não recebeu, agradeça, porque você vai receber. Quem é fiel no pouco, no muito será acrescentado. Versículo 3 diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Nós temos que orar, para que no abrir e fechar da nossa boca, não venha palavras vãs, mas venha a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja notório na nossa vida, que nós possamos estar empenhado, que nós possamos estar sempre envolto, buscando esse momento de oração, de santificação, de busca constante ao Senhor, que nós possamos estar intercedendo, clamando, que nós possamos estar sempre buscando essa presença. Então eu te convido a orar, eu te convido a clamar, eu te convido a adorar a Deus. Um homem de oração, uma mulher de oração faz a diferença. Nós temos que ter uma vida de oração. A oração que move o impossível. A oração que move o impossível. John Wesley já dizia: a oração, ele move o impossível. Aquilo que é impossível para mim, para você, quando nós oramos, tudo que é impossível passa a ser possível. A oração incendeia, a oração traz à existência aquilo que não existe. Charles Spurgeon, ele fala do poder do secreto que move o mundo. O poder do secreto que o mundo não vê. Quando você está orando, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está mudando, Deus está restaurando, Deus está trazendo à existência aquilo que não existe. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe e que é galardoador, em outras versões, em que Ele presenteia, que Ele paga salário dos que o buscam. Ele é galardoador, Ele paga aqueles que o buscam. Amém, amados? Salmo, para encerrarmos, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Eu estou trazendo vários textos para nos encorajarmos a orarmos, a falarmos com Deus. É através da oração que nós falamos com Deus. Você tem falado com tantas pessoas, fale com Deus. Você tem falado com tantas pessoas que não podem fazer nada por você, fale com Deus. Salmo 51, 17 diz assim. Salmo 51, 17 diz: o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O nosso Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito com Deus. Então nós temos que estar nesse posicionamento, nós temos que estar nessa busca constante, nós temos que estar nesse envolvimento sério com Deus. Nós não podemos viver uma vida superficial com Deus, nós temos que viver uma vida de renúncia. E como é que nós vamos ter força para renunciar o mundo e as suas concupiscências? É estando orando, estando na presença do Senhor, estando orando de dia, de noite. Jeremias capítulo 29 e o versículo 12 diz assim: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Completando o 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Não é você começar falando com Deus, daqui a pouco já se levantar, não. Olha só: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Quando fala coração, fala de todo o teu corpo, todo o teu entendimento. Você tem que estar lançado, você tem que estar derramado para ouvir a voz de Deus. Então não é simplesmente você chegou ali, aquela oração rápida, não, é você se derramar. Se derramar. Então invocareis e orareis a mim, ao Pai eterno, o Cristo eterno, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei. Quem busca, encontra, irmãos. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscarde de todo o vosso coração. Amém, amados? Então essa palavra de hoje nos incentiva a orar. Todos os nossos heróis da fé, eles tiveram uma vida vitoriosa, porque eles oraram. A oração traz intimidade com Deus, com o Pai. Amém? A palavra de Deus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Os adoradores, o que é que os adoradores fazem, irmão? Faz movimento? Não. Os adoradores estão orando pela madrugada, estão clamando, estão se santificando, estão se derramando, estão se colocando nas brechas. Amém? Esses são os verdadeiros adoradores. Amém? No passado Deus levantou muitos. O próprio Joe Wesley, conhecido como Tição tirado do fogo, quando ele era criança, a sua casa pegou fogo, e ele foi tirado ali, foi tirado do fogo, para ser um homem de oração. Foi tirado do fogo para estar no fogo da oração, para estar clamando, para estar orando. Então Deus te tira de determinada situação para você o adorar, para você fazer a diferença na terra. Amém? Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de renúncia, tenha uma vida de santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus.
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nos ajuda, nos dá força a ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, renunciar os prazeres da carne, renunciar a nossa natureza humana pecaminosa, que possamos descer, que possamos nos humilhar, que possamos ter desejo, Senhor, que possamos chorar em prol das almas que estão indo à sepultura sem salvação, que possamos fechar as brechas, que possamos buscar o Senhor, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Nos dá força, Senhor, para que possamos buscar, para que possamos clamar, como a tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Pai, mostra-nos o oculto e o escondido, nos dá direção, mostra-nos o caminho. Nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, mas nos mostra como proceder, como agir, nos mostra, Senhor, como atuar em meio a uma geração, Senhor, distanciada de Ti, uma geração de entretenimento, uma geração onde as pessoas estão buscando entretenimento, estão buscando algo rápido, não estão buscando algo duradouro, algo eterno. Nós queremos algo eterno, nós queremos aquilo que vem de Ti, a unção que vem de Ti sobre nós, Senhor. Desce com poder, com grande glória, manifesta o Teu poder, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus.